E aí, tudo bem? Vamos começar nossa aula, nosso simulado de administração e gestão para o TRT 21, o TRT do Rio Grande do Norte, de forma específica para analista judiciário, área administrativa. Se você quiser ouvir essa aula apenas em áudio, mais fácil pelo celular, às vezes no carro, coloca aí no Spotify o nome dessa aula que você encontra lá em forma de podcast, tá? Se você está aqui pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa o teu gostei, com certeza você me ajuda bastante. Bora para a aula. Sobre a avaliação de desempenho, é incorreto afirmar que. Já salva aí o comando, já grifa o comando incorreto para que você não se confunda. Letra A. O efeito Horn ocorre quando o avaliador não assume valores extremos na avaliação por medo de prejudicar os fracos e assumir responsabilidade pelos excelentes, marcando sempre valores medianos para não se comprometer. Aqui já está errado de cara, né? A gente já consegue perceber que é o nosso gabarito, tá? O efeito Horn não é isso, o efeito Horn é o oposto do efeito halo, que é a tendência que a pessoa pode ter de generalizar avaliações negativas com base em poucos fatores observados, e ocorre sempre que o avaliador acaba sendo muito negativo nas avaliações. Então não tem isso de evitar valores extremos, é quando ele é muito negativo nas avaliações, tá bom? Então esse item está errado, já é o nosso gabarito. De toda forma, a gente vai passear aqui pelos outros itens, mas antes vamos rever alguns conceitos importantes sobre avaliação de desempenho. Quero que você saiba sobre a nossa ETC, o nosso erro de tendência central, certo? Nosso ETC é o erro que ocorre quando o avaliador tende a não atribuir notas nem muito altas, nem muito baixas ao avaliador. Ele tende sempre a ser meio médio, ser meio mediano na escala que ele adotou, certo? Outra coisa, a FCC, de forma específica, ela atribui o efeito halo tanto à generalização das avaliações positivas quanto das negativas. Outras bancas ficam só na positiva, tá? Mas a FCC adota esse efeito mais geral, tanto para positivo como para negativo, né? Outro conceito importante que você tem que ter, conceito de recência. Recência com C, tá? Recência é o erro que ocorre quando o avaliador leva em consideração predominantemente os eventos ocorridos recentemente. Então ele só olha o que ocorreu de forma recente, ele esquece aí meio que o histórico do trabalhador, tá? O nome disso é recência. Letra B. O método da escala gráfica, apesar de reduzir as tendências do avaliador em relação aos demais métodos, ainda é sujeito às tendências, devido ao seu grau de subjetividade, né? Então, sim, está correto, né? O método de avaliação por escala gráfica, ele utiliza um formulário de dupla entrada, no qual as linhas representam os fatores que vão avaliar o desempenho e as colunas representam o grau de avaliação daqueles fatores. Os fatores são selecionados para definir as qualidades que querem ser avaliadas. Então, cada fator tem uma descrição simples, uma descrição objetiva para não ter distorção, mas mesmo assim acaba ainda sujeito à subjetividade, tá bom? Vantagens, por exemplo, é um método simples, é um método barato, é um método rápido, é um método prático de ser utilizado. Desvantagens, as limitações decorrentes do instrumento construído, seja pela atribuição de notas, que traz a nossa subjetividade, seja pelos fatores de avaliação que podem não ter sido tão bem escolhidos na hora de serem definidos, né? Letra C. O efeito halo ocorre quando o entrevistador tem tendência de estender uma avaliação positiva de uma pessoa para todos os itens da avaliação, sem fazer uma análise adequada de um dos fatores separadamente. Perfeito, né? Então, o efeito halo é a tendência que uma pessoa pode ter de generalizar as avaliações positivas com base em poucos fatores observados. Então, o erro do efeito halo ocorre quando o avaliador acaba sendo muito benevolente em suas avaliações. Fica aquele asterisco que eu te falei, que a FCC também considera os valores negativos, tá? Não só os positivos. Letra D. A avaliação participativa por objetivos considera o estabelecimento consensual de objetivos entre gerente e subordinado. Perfeito, né? O sistema APPO ele é democrático, ele é participativo, então ele pressupõe o estabelecimento de uma relação e um consenso entre líder e liderado, com feedbacks sempre constantes, buscando sempre o comprometimento e a colaboração mútuas.
Letra E. A avaliação 360 é uma metodologia que contempla a sua autoavaliação e também permite que o avaliado receba feedbacks de todas as pessoas com as quais se relaciona. Perfeito. É por isso que ela chama 360, né? Porque ela é completa. Você também pode encontrar com o nome avaliação em rede, tá? E ela tem como principal característica o fato de que todos os indivíduos em torno, ao redor do avaliado, possam participar da avaliação. Então, ele também está correto. Nosso item errado é mesmo a letra A. Próxima questão. No que concerne à avaliação de desempenho nas organizações, não se pode afirmar que, ou seja, não se pode afirmar que ele quer o item incorreto. Cuidado para não se confundir com o comando da questão, certo? Ele quer o item incorreto. Vamos lá. Letra A. Um dos propósitos da entrevista de avaliação de desempenho é dar ao avaliado as condições de melhorar o seu trabalho, por meio da comunicação clara e inequívoca de seu padrão de desempenho. Perfeito, né? Perfeito. É um dos objetivos aí da avaliação de desempenho é que a pessoa melhore, né, no seu trabalho, que senão seria sem fundamento, seria buscar o vazio, né? Letra B. Para uma avaliação de desempenho proporcionar benefícios para a organização, ela não deve cobrir apenas o desempenho do cargo ocupado, mas também a realização de metas e objetivos da organização. Perfeito. É mais completo, né? É focado no todo, não é só olhar o desempenho daquela pessoa por olhar, mas sempre focando nos objetivos e nas metas da organização. Perfeito. Letra C. Uma das desvantagens no sistema de avaliação de desempenho, que é desvantagem, é a subjetividade aplicada pelos avaliadores, ocasionando erros no preenchimento das avaliações. Sim, muitos métodos são mais subjetivos do que outros e essa é sim uma desvantagem da avaliação de desempenho. A gente tem os efeitos halo, efeito Horn, a própria PPO também trabalha com isso, né? Então tem que ter esse cuidadinho. Letra D. O método da avaliação de desempenho que solicita ao avaliador registrar declarações que descrevam comportamentos do empregado, extremamente bons ou maus em relação ao desempenho, é o método da escolha forçada. Opa, aqui não, tá? Aqui tá errado. Não é o método da escolha forçada, não. É o método dos incidentes críticos. Ele é bem simples e tem como pressuposto a avaliação de desempenho com foco em características extremas, assim como a questão falou, né? Extremamente bons ou maus. E aí, que representa desempenhos muito bons ou muito negativos. Esse método ele não busca realizar uma avaliação do desempenho em situações normais, e sim dos casos extremos. Então, ele busca as exceções da equipe, né, os outliers da equipe, tá bom? Então, as exceções positivas são estimuladas a fazer parte da rotina, a fazer parte do dia a dia, a fazer parte das características marcantes, e as exceções negativas recebem orientação negativa com o fim de corrigir esse comportamento indesejado, tá bom? Então, nosso gabarito, letra D, isso aqui está errado. Não é o método da escolha forçada, é o método dos incidentes críticos, tá bom? E vamos ler a letra E para saber se está corretinha mesmo, né? Uma das razões pelas quais as organizações estão preocupadas em avaliar o desempenho de seus funcionários é proporcionar um julgamento sistemático para fundamentar aumentos salariais, promoções, transferências e muitas vezes demissões de funcionários. Perfeito, né? Isso aqui busca afastar a subjetividade e trazer a objetividade na tomada de decisões, seja para promoção, seja para salário, seja para transferência, seja para demissão. Então, a letra E também está correta. Nosso gabarito pede o incorreto, é mesmo a letra D. Próxima questão. Sobre a avaliação de desempenho, assinale a alternativa incorreta. Então, ó, incorreta. Letra A. A finalidade dos feedbacks fornecidos aos servidores durante determinado processo de gestão de desempenho é orientar a conduta das ações. Tranquilo, né? Isso aqui está bem certinho. Então, é fundamental para um efetivo processo de avaliação de desempenho fornecer aos funcionários um feedback de como o seu trabalho está sendo observado e avaliado pelos superiores. Então, eles podem corrigir os erros e receber aconselhamentos a fim de melhorar o seu desempenho. Então, perfeito. Letra B. O desempenho profissional eficiente resulta da combinação das características pessoais do indivíduo, do tipo de atividade que ele exerce e do ambiente de trabalho onde ele se encontra inserido. Aqui também está certinho, né? Então, são vários fatores que podem influenciar o desempenho.
Habilidades, motivação e fatores situacionais. Habilidade se relaciona às características pessoais do indivíduo. O tipo de atividade exercida leva em conta os fatores, também as suas habilidades, claro, influencia a motivação. E o ambiente de trabalho pode ser entendido como fator situacional que liga-se ao desempenho profissional. Então, perfeito. C. Os fatores situacionais que influenciam o desempenho do trabalho do empregado incluem a qualidade dos materiais disponíveis para que ele realize suas tarefas, né? Perfeito. Então, o desempenho a gente já viu que é resultado de 3 fatores, acabei de falar: habilidade, motivação e fatores situacionais. Habilidade envolve os talentos e habilidades do empregado. Motivação é a força que vai estimular ele a agir de acordo com os objetivos profissionais. Então, apesar de ser muito interno, né, intrínseco, está suscetível também a fatores e influências externas. E fatores situacionais são os fatores externos e correspondem às características organizacionais do meio ambiente, que podem influenciar de forma positiva ou negativa o desempenho do meu colaborador. E aí eu posso destacar aqui nesse item a qualidade dos materiais disponíveis para que ele faça as suas tarefas, tá? Então, letra C, corretinha. Letra D. Os testes de simulação de desempenho vêm se tornando cada vez mais populares, por demandarem pouquíssima elaboração para serem aplicados e por focar em diversos requisitos além daqueles relacionados ao trabalho. Aqui está errado, essa letra D está errada, é o nosso gabarito, letra D, tá? Os testes de simulação de desempenho, eles simulam situações críticas e o uso de competências essenciais à função que se quer avaliar. Então, são testes de desenvolvimento bem complexo, bem dispendioso, já que é para uma situação específica, para uma situação crítica, tá? Então, eles focam também de forma direta nos requisitos relacionados ao trabalho que se quer avaliar. Então, ele não é bem diverso, como fala aqui a questão. Tem esses dois erros, né? Letra E. Em geral, as organizações têm utilizado modelos de gestão de desempenho focado tanto em comportamento como em resultados. Perfeito, né? Uma nova visão da administração aí que vem sendo bem implementada nas empresas. Pois, apesar de intimamente ligados, não se pode prever os resultados simplesmente a partir da avaliação dos respectivos comportamentos. Então, perfeito, são duas dimensões básicas do desempenho que as organizações utilizam: comportamentos e resultados. Comportamento se liga muito a esforço, mas isso não necessariamente, se eu for gerir isso, eu vou conseguir prever e acertar o resultado. Então, preciso gerir os dois para me aproximar o mais possível do que eu quero. Perfeito. Nosso gabarito é mesmo a letra D. Sobre competências e sua gestão, é correto afirmar que, então aqui o item correto, letra A. Uma pessoa, com base em sua competência e estimulada pelas necessidades da organização, ampliará seu espaço ocupacional. Portanto, o nível de complexidade de suas atribuições e responsabilidades e necessariamente mudará de cargo ou posição na empresa, tá? Aqui está incorreto. O aumento da complexidade das atribuições e responsabilidades não necessariamente leva a pessoa a uma mudança de cargo, né? Pode ser só um redesenho ou só mesmo um empoderamento do colaborador. Letra B. Consideram-se competências essenciais aquelas classificadas como ordinárias, onipresentes ou de fácil imitação. Aqui está incorreto, né? Competência essencial são aquelas que geram uma vantagem competitiva para a companhia, para a organização no mercado, agregando valor para o cliente. E ela é de difícil imitação, não é de fácil imitação, não. Letra C. A detenção de um repertório de conhecimentos, habilidades e atitudes, nosso chá, né, referentes a um cargo e não a capacidade da entrega, é que norteiam e legitimam os processos seletivos, avaliativos de orientação, desenvolvimento e atribuição de recompensa. Aqui está errado, né? Os elementos que compõem o chá, os conhecimentos, habilidades e atitudes, não são suficientes caso não sejam acompanhados de uma capacidade de entrega, uma contribuição real para os resultados da organização, tá bom? Então isso aqui está errado. Letra D. Uma competência essencial é um conjunto de habilidades e tecnologias e não uma única habilidade ou tecnologia isolada. Perfeito. Então, as competências essenciais compõem um conjunto de recursos na forma de conhecimentos, habilidades, tecnologias, sistemas físicos, valores gerenciais que toda organização possui. Não é algo único, não é algo isolado. Gabarito letra D.
Letra E, só por desencargo de consciência. Na gestão por competências, o paradigma é de que RH é responsável por cuidar do desenvolvimento de pessoas com fins de torná-las sucessoras. Não é essa a competência, não é isso que define a gestão por competências, tá? Então, gabarita mesmo a letra D. Na área de gestão do conhecimento, se estabelecem diferenças entre dado e informação e conhecimento. Então, aqui a gente tem que ter o conceito de dado, informação e conhecimento, tá? Dado é registro sobre fato, passível de ser ordenado, analisado e estudado para se alcançar conclusões. Então, são simples registros que configuram aí a matéria-prima da informação. Informação são os dados que foram organizados e interpretados de forma coerente e já têm um significado próprio. E conhecimento é a mistura fluida de experiência, de valores, de informações e discernimento técnico profissional que dá o suporte para o indivíduo avaliar e incorporar novas experiências e novas informações. Então, é o conteúdo de valor agregado do pensamento humano, que ele obtém pela percepção e manipulação inteligente de informações, tá bom? Então, a questão pede o item incorreto sobre dado, informação e conhecimento. Com base nesses conceitos que a gente viu agora, vamos dar essa avançadinha para a gente tentar resolver essa questão. Informação é um conjunto de dados compartilháveis. Perfeito, né? Foram interpretados, foram organizados de forma coerente, tem um significado próprio e pode ser compartilhado. Letra B. Informações são dados organizados com valor e significado para o destinatário. Perfeito. Informações são dados que foram organizados e interpretados de forma coerente e têm um significado próprio. Dado é a classe mais elementar, básica da descrição de informações. Sim, está correto, né? São a matéria-prima da base de informações, são simples registros. Letra D. O conhecimento é o conjunto de dados registrados em um sistema. Aqui está errado, né? O conhecimento não é isso. O conhecimento vai muito além de um mero conjunto de dados registrados em um sistema. E letra E. O conhecimento é obtido a partir de dados e informações. Sim, é uma mistura de valores, experiências, discernimento técnicos, enfim, para que a pessoa consiga receber novas experiências e informações. Então, o gabarito pede a incorreta, letra D. Na entrevista para a seleção de empregado, o recrutador deve privilegiar perguntas que... Vamos ler logo os itens. Letra A. Estimulem o candidato a expor a sua opinião sobre algum aspecto relacionado à organização. Sim, aqui está correto, né? Não tem para onde correr. Interessante, pessoal. Por quê? Porque essa entrevista de seleção de empregados, ela busca avaliar a qualificação, o potencial e a motivação do candidato para ocupar o cargo. Então, o entrevistador ele deve ouvir atentamente o candidato e deve encorajar o candidato a fazer perguntas sobre a organização e sobre o trabalho que ele está pleiteando. Então, a letra A fala justamente isso, né? Estimular o candidato a expor sua opinião sobre algum aspecto associado à organização. É isso que o entrevistador está buscando quando ele está fazendo a seleção de empregados, tá bom? Letra C. B. Induz atitude defensiva, não é isso. Letra C. Possa ser respondida em poucas palavras, não é, que é estimular o cara a falar. Possa ser respondido com sim ou não, não é, eu quero estimular o cara a falar, eu quero ouvir o candidato, né? Possuam respostas inquestionáveis, não é inquestionável, né? Eu quero encorajar o cara a fazer perguntas sobre a organização. Finalizamos, tá? Ainda bem, porque começou uma obra aqui em cima agora, então finalizamos bem na hora. Focamos no principal ponto. Espero que você tenha gostado, principalmente que você tenha aprendido. Bons estudos!